E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo passado, nós começamos a desenhar uma estrela na sequência principal, como, por exemplo, o Sol. E dentro dessa estrela, você tinha a fusão de hidrogênio acontecendo. E, em seguida, fora do núcleo, você tinha hidrogênio. Você tinha plasma de hidrogênio, né? E quando eu falo plasma, eu estou falando de elétrons e prótons dos átomos individuais que foram dissociados. Isso porque as temperaturas e pressões são muito altas. É como se fosse uma sopa de elétrons e prótons, em oposição aos átomos apropriados, que nós associamos a temperaturas mais baixas. Então, essa aqui é uma estrela de sequência principal. E nós vimos no último vídeo que este hidrogênio está se fundindo em hélio. E aí, nós começamos a ter mais hélio aqui. E como cada vez nós temos mais hélio, o núcleo se torna mais denso. Isso porque o hélio é um átomo mais massivo, ou seja, é capaz de acumular mais massa em um volume menor. Então, o núcleo se torna mais denso. E como o núcleo se torna mais denso, isso faz com que a fusão aconteça ainda mais rápido, porque é mais denso, mais pressão gravitacional. Ou seja, mais massa querendo chegar a ele, mais pressão sobre o hidrogênio que está fundindo. Então, começa a se fundir mais. Deixa eu escrever isso aqui. Então, o hidrogênio funde-se mais rápido. Nós até vemos isso no Sol, né? Se você perceber, o Sol hoje em dia é mais brilhante e mais quente, ou seja, ele está se fundindo mais rápido do que quando nasceu há cerca de 4,5 ou 4,6 bilhões de anos. Mas, eventualmente, você chega nesse ponto de modo que o núcleo só tem hélio. Então, haverá um ponto que todo o núcleo é de hélio e vai ser muito mais denso do que aqui, porque toda essa massa aqui ela foi transformada em hélio. Na verdade, não tudo, né? Mas muito disso foi transformado em hélio. A maior parte agora é de hélio, ou seja, você vai estar em um volume muito, mas muito menor. E todo o tempo, a temperatura está aumentando. E aí, a fusão está ficando cada vez mais rápida. Agora, este volume denso aqui de hélio não está se fundindo. Nós vimos no vídeo passado que tem uma concha em torno dele, uma concha de hidrogênio que está se fundindo. Então, isso daqui é fusão de hidrogênio acontecendo. Então, isso aqui é apenas plasma de hidrogênio. Agora, uma coisa nem tanto intuitiva, pelo menos para mim não foi tão intuitivo no início, é o que está acontecendo no núcleo é que ele está ficando cada vez mais denso, ou seja, ele está se fundindo em um ritmo mais rápido e, assim, está ficando cada vez mais quente. Então, o núcleo é mais quente, fundindo-se mais rápido, ficando cada vez mais denso. Eu meio que imagino que está começando a desmoronar, ou seja, toda vez que entra em colapso, está ficando mais quente e mais denso. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a estrela em si está ficando maior. Deixa eu colocar esse desenho aqui, que a estrela está ficando maior. Mas, claro, isso não está desenhado em uma escala correta. Mais ou menos assim. As gigantes vermelhas são muito maiores do que as estrelas da sequência principal, né? Mas, ao mesmo tempo que isso aqui está ficando mais denso, o resto da estrela você pode ver que está menos denso. E isso é porque isso aqui está gerando tanta energia que é capaz mais do que compensar, ou melhor, compensar a atração gravitacional para ele. Então, mesmo que isso seja mais quente, é capaz de dispensar o resto do material no Sol sob um volume maior. E esse volume é tão grande que a superfície da gigante vermelha é mais fria, ou seja, é mais fria que a superfície de uma estrela da sequência principal. Então, aqui é mais quente. Não necessariamente é quente, né? Mas é mais quente. Então, só para você ter uma ideia, quando o Sol se torna uma gigante vermelha, seu diâmetro será 100 vezes o diâmetro que é hoje. Uma outra maneira de pensar isso é que ele terá um diâmetro como a órbita da Terra ao redor do Sol atual. E ainda uma outra maneira de pensar nisso, onde nós estamos agora, é próximo da superfície ou perto da superfície, ou talvez dentro daquele futuro Sol. E para você ter uma ideia, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, a Terra não será nenhuma partícula aqui.
menor que isso, na verdade, e será liquefeito e vaporizado nesse tempo. Para você ter uma ideia, para que a luz alcance o Sol atual, leva cerca de 8 minutos partindo da Terra. Para você ter uma ideia, a luz chega a nós partindo do Sol em cerca de 8 minutos. E aqui na nossa gigante vermelha, ela levaria 16 minutos para ir de um ponto até o outro ponto aqui. Ou seja, se estivesse viajando neste diâmetro, levaria cerca de 16 minutos, e até mais se fosse viajar um arco de circunferência. Então, realmente, gigantes vermelhas são estrelas muito grandes. E vamos falar de outras estrelas no futuro. Elas são ainda maiores do que isso quando se tornam supergigantes. Então, nós temos Hélio aqui no centro, que está se fundindo mais e mais rápido. E aí, nós somos uma gigante vermelha, ou seja, o núcleo está ficando cada vez mais quente até chegar à temperatura para a ignição do hélio, ou seja, até chegar a 100 milhões de Kelvin. 100 milhões de Kelvin. E lembre-se, a temperatura de ignição para o hidrogênio foi de 10 milhões de Kelvin. E agora, nós estamos falando de 100 milhões de Kelvin. E agora, a essa temperatura, de repente, no núcleo, você começa a ter a fusão de hélio. Então, aqui, você tem a fusão de hélio. Fusão de hélio. E nós falamos no último vídeo que o hélio está se fundindo em elementos mais pesados. E alguns desses elementos predominantes são o carbono e o oxigênio. E você pode se perguntar como esses elementos mais pesados se formam no universo. Eles se formam literalmente devido à fusão no núcleo das estrelas, especialmente quando estamos falando de elementos até o ferro. Mas, de qualquer forma, o núcleo agora está experimentando a fusão de hélio. Tem uma concha ao redor de hélio que não está lá, ou seja, não tem as pressões e temperaturas para fundir ainda. Então, essa aqui é a concha de hélio, é apenas hélio regular. Mas, fora disso, nós temos as pressões e temperaturas para o hidrogênio para continuar a fundir-se. Então, aqui fora, você tem a fusão de hidrogênio. E aqui fora, você tem o plasma de hidrogênio regular. Tá, mas o que acontece aqui agora? Quando você tem a fusão de hélio, de repente, isto é, mais uma vez, fornecendo algum tipo de apoio externo energético para o núcleo, então isso vai neutralizar a contração cada vez maior do núcleo, uma vez que fica mais denso e mais denso e mais denso. Isso porque agora toda a energia está indo para fora, ou seja, a energia está empurrando estas coisas para fora. Mas, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, mais e mais hidrogênio nessa camada aqui está se transformando em hélio, ou seja, está se fundindo em hélio. Então, está fazendo com que esta parte aqui de hélio seja ainda maior e mais densa, e, com isso, colocando ainda mais pressão sobre a parte interna. Então, o que vai acontecer daqui a pouco? Eu acho que, especialmente do ponto de vista cosmológico, esta fusão de hélio vai estar ocorrendo em um nível superquente, mas que está contida devido a toda essa pressão. Mas, em algum momento, a pressão não será capaz de contê-la, e aí o núcleo vai explodir. Mas, claro, não vai ser uma dessas explosões catastróficas, ou seja, onde a estrela vai ser destruída. Ela só vai liberar muita energia, de repente, na estrela, e isso é chamado de flash de hélio. Deixa eu colocar isso aqui, que isso aqui é chamado de flash de hélio. Mais uma vez que isso acontece de repente, faz com que a estrela agora seja mais estável. Mas vamos colocar esse mais estável entre aspas, né? Até porque, em geral, as gigantes vermelhas estão ficando menos estável que uma estrela da sequência principal. Mas, uma vez que isso aconteça, você tem um volume ligeiramente maior. Portanto, não está sendo contido em um volume tão pequeno. Digamos que esse flash de hélio aqui acabou cuidando disso. Então, agora você tem aqui o hélio fundindo-se em carbono e oxigênio. Também existem combinações de outras coisas. Mas, claro, existem muitos elementos entre o hélio, o carbono e o oxigênio. Ou seja, o carbono e o oxigênio são os que dominam. E, fora disso aqui, você tem o hélio se formando.
E fora disso, você tem seu hidrogênio em fusão. Então, por aqui você tem o hidrogênio fundindo-se em hélio. Hidrogênio fundindo-se em hélio. E aqui fora, no resto do raio da nossa gigante vermelha super enorme, você tem o seu plasma de hidrogênio bem aqui. Ok, mas o que vai acontecer enquanto a estrela envelhece? Bem, se avançarmos um monte, e lembre-se, como a estrela está ficando mais densa e densa no núcleo, as reações acontecem cada vez mais rápidas. E aí, este núcleo ele está se expandindo cada vez mais e mais energia é liberada para fora. Ou seja, a estrela continua crescendo e a superfície está ficando mais fria e mais fria. Então, se nós avançarmos bastante tempo, o que vai acontecer com a massa do nosso Sol é que, se é mais massivo, em algum momento, o núcleo do carbono e oxigênio que está se formando vão começar a se fundir em elementos ainda mais pesados. Mas, no caso do Sol, nunca chega a esses 600 milhões de Kelvin para realmente fundir o carbono e o oxigênio. Então, eventualmente, você terá um núcleo de carbono e oxigênio. Então, aqui, o núcleo de carbono e oxigênio, ou principalmente carbono e oxigênio, né? E por fora aqui nós temos o hélio, que não está se fundindo, que é cercado pela fusão de hidrogênio, que é cercado por hidrogênio não fundindo-se, ou apenas plasma de hidrogênio do Sol. Mas, eventualmente, todo esse hidrogênio aqui que pode se fundir vai acabar, e todo esse hélio aqui também vai acabar. E o que acontece é que eles vão ser utilizados aqui nesse tipo de núcleo, ou seja, sendo fundido no carbono e o oxigênio. E aí você chega em um ponto que o seu núcleo muito quente é apenas de carbono e oxigênio. Ou seja, todo esse tempo vai ficando cada vez mais denso com elementos mais pesados, e cada vez mais elementos mais pesados vão aparecendo. Mas essa coisa muito quente, no caso do Sol, não vai ficar quente o suficiente para que o carbono e o oxigênio se formem. Se fosse uma estrela mais massiva, até chegaria lá. Então, essa aqui será apenas uma bola superdensa de carbono e oxigênio, e todo outro material do Sol. E lembre-se, foi super energético. Ele estava liberando toneladas e toneladas de energia, e quanto maior o raio da estrela se tornou, mais frio o lado de fora da estrela ficou, até que o exterior se torna esse tipo de nuvem, uma enorme nuvem de gás em torno do que já foi a estrela. E agora nós temos algo muito maior do que uma gigante vermelha. Eu posso desenhar mais ou menos aqui, ou seja, o raio ou diâmetro muito maior do que uma gigante vermelha, e tudo que resta é uma massa super densa, e eu chamaria isso de carbono inerte ou oxigênio. Isso no caso do Sol, e no começo está quente e vai liberar radiação porque é muito quente. E nós chamamos isso de anã branca. Então, isso daqui é chamado de anã branca. E isso vai esfriar por muitos anos. E depois de muito tempo, quando perde toda a sua energia, se torna no que chamamos de anã negra. Ou seja, será apenas uma bola superdensa de carbono e oxigênio, e que são muito difíceis de observar porque não estão emitindo luz. Eles não têm exatamente massa de algo como um buraco negro que nem está emitindo luz, mas você pode até ver como isso está afetando as coisas. E no próximo vídeo, nós vamos falar o que acontece com coisas menos massivas do que o Sol e também o que ocorre com coisas mais massivas. Embora eu acho que você saiba que, se nós acharmos algo mais massivo do que o Sol, nós teríamos muita pressão sobre essas coisas. Isso porque você tem muita massa ao redor. E aí, essas coisas se fundiriam em elementos mais pesados até chegarmos ao ferro. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!